Bom, tentando responder a pergunta a respeito de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, especificamente os textos que falam da criação, eu vou tentar responder em 3 etapas para tentar descomplicar, se é que dá para não complicar, porque de fato é um assunto polêmico, pelo menos polêmico. Por que polêmico? Porque nós temos uma tradição de leitura bíblica evangélica que eu poderia dizer que ela é uma tradição literalista. Predominantemente no Brasil a leitura bíblica é feita de forma literalista e fundamentalista, né, para ser mais preciso. E essa leitura conservadora, literalista e fundamentalista, tendendo ao fundamentalismo, ela dificulta a gente tentar refletir de forma mais ampla a respeito da Bíblia. Por quê? Cada vez que a gente tenta entrar um pouquinho nos pormenores desses textos, como o texto da criação, ainda mais sendo uma história tão fundante, que é a história de Adão e Eva, e que está aí sempre esteve no berço de uma discussão, ciência, religião, fé e ciência, criacionismo, evolucionismo. Então, toda vez que a gente foge um pouco da leitura literal, normalmente as pessoas nos acusam de sermos céticos, ou de não acreditarmos na Bíblia, ou de termos perdido a fé, o que é um absurdo. Mas, para tentar sistematizar, eu vou então fazer 3 abordagens. Primeiro, eu vou fazer a abordagem de como seria a resposta da leitura literalista, que é como se interpreta isso no âmbito geral das igrejas evangélicas brasileiras, batistas, pentecostais e a maioria. E qual é essa leitura? Essa leitura é muito básica, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, o Pentateuco, foram livros escritos por Moisés, revelados a Moisés por Deus, e, portanto, essa revelação, ela relata com fidelidade cada acontecimento histórico que existem nesses livros. De modo que não poderíamos acreditar de outro modo, senão exatamente do modo como está escrito. Partindo dessa premissa, quando nós estamos lendo, então, o texto da criação em Gênesis, no capítulo 1, e nós vamos encontrar no 6º dia da criação, né, no ápice de toda a criação do homem e da mulher, o relato diz, então, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Essa condição, para o leitor literalista, conservador, ela é um relato resumido da criação. E aí, no capítulo 2, não haveria um texto entrando em contradição com esse. No capítulo 2, o que haveria seria uma narrativa detalhada de como se processou a criação deste homem e desta mulher. De modo que não haveria uma contradição entre o versículo 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que acontece? Aqui nós vemos nessa abordagem que Deus cria o homem e cria homem, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Na primeira frase diz Deus o criou e depois diz os criou. Por que que na primeira abordagem seria Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou e depois homem e mulher os criou? Porque essa primeira expressão a respeito do homem aqui, ela estaria ligada ao gênero humano. E a segunda expressão, homem e mulher, estaria relacionada ao gênero sexual, macho e fêmea. Mas deixa eu passar por cima disso. Depois eu volto nesse ponto.
O que acontece? Partindo dessa premissa, ao lendo esse texto, a gente fica com a ideia de que a criação de homem e mulher se dá em igualdade, em simultaneidade, num momento único, onde a expressão da criação humana, ela se dá no indivíduo macho e fêmea, sem a distinção da primazia do homem sobre a mulher. É o que nós leríamos olhando apenas esse texto. Quando a gente vai para o capítulo 2, onde vai tratar especificamente, a partir do verso 4, da formação do homem, nós vamos encontrar a história da criação de Adão e depois do sono de Adão e da criação de Eva tirada da costela de Adão. E o que dirão os leitores literalistas? Que o capítulo 2, ele desdobra, ele explica de forma abrangente os acontecimentos do capítulo 1. E é assim que essa história se explica. Então a dúvida primeira que foi colocada na pergunta já haveria então uma criação de homens e mulheres, e Adão e Eva teriam sido seres específicos, destacados desta criação original? Bom, segundo a leitura literal, não. O que há é a criação de Adão e Eva, conforme o capítulo 2, e que o versículo 27 do capítulo 1 está narrando a mesma história, mas de forma consolidada, para que ela coubesse ali naquele poema, porque o texto da criação é um poema, é um hino da criação, para que ele coubesse no poema. Então, no poema da criação, que é o capítulo 1, você diz: Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ponto, para caber o verso do poema. Agora, no capítulo 2, nós vamos dizer como Deus criou o homem e a mulher. E aí essa história é narrada de forma mais abrangente. Esse seria o primeiro relato, o relato fundamentalista. Ou melhor, vou mudar a expressão, o relato literalista do texto. E nesse relato, a criação do homem é conforme a literalidade diz: do pó da terra. Deus faz o boneco de barro, sopra, e o boneco de barro se torna um ser vivente, se torna um ser andante. Essa seria a história da literalidade da criação do homem e depois da mulher tirada da costela do homem. Agora eu vou